Olá, meus amigos, bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal lá no YouTube, Antônio Lima Braga Júnior, clique, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações. Você que já é inscrito, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Estamos também no Instagram e no Facebook. Além do vídeo, nós postamos todos os dias parte de um capítulo e durante a semana você acaba lendo ele comigo. Você que acha que não tem tempo e não consegue ler a Bíblia, tem uma oportunidade, ok? Chegamos ao final do livro de João, um livro que conta a história de Cristo de modo peculiar. Escrito depois dos livros sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João foi redigido de maneira adicional e com uma finalidade clara: declarar que Jesus é Deus. Lá em João 20, 31, que nós vimos na semana passada, está escrito assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O livro ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, que é o prefácio, João menciona: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, demonstrando Jesus como Filho de Deus e o único Salvador. Posteriormente, relata o testemunho de João Batista sobre Jesus como Cordeiro de Deus e o Cristo. A parte 2, João descreve 7 milagres de Jesus. Esse trecho é chamado Livro dos Sinais, que vai do capítulo 2 ao capítulo 11. A terceira parte trata-se do chamado Livro da Glória. Ali consta a paixão de Cristo, a ressurreição de Jesus e suas aparições já ressurreto. Também a última ceia, o momento que Jesus lavou os pés dos discípulos, a traição de Judas e a negação de Pedro. E a quarta parte, que é o epílogo, nós vamos ver hoje. João relata mais uma aparição de Jesus ressurreto, a pesca milagrosa e a restauração de Pedro. Ele ainda se identifica como o discípulo amado. No capítulo anterior fica uma impressão, gente, de que João tinha terminado o livro, né? Então nos dá a entender que o capítulo 21 seria uma espécie de adendo a esse livro, ou seja, depois que ele escreveu, foi colocado esse adendo. Alguns estudiosos acham até que não foi o próprio João que escreveu esse adendo. Não é isso que nós vamos ver hoje, nós apenas vamos comentar o capítulo, ok? Bom, Pedro, que era pescador de ofício, resolveu ir pescar. Quem gosta, né? Outros discípulos também foram com ele. Foram então ao mar da Galileia, que também é conhecido como o mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce localizado no norte de Israel. Eles passaram toda a noite pescando, era muito comum pescar à noite naquela época. E não apanharam nada. Já pela manhã, surge alguém na praia e lhes pede algo para comer. Eles respondem que nada tinham. Os discípulos não reconheceram que esse alguém era Jesus, que estava lá na praia. Então Jesus diz a eles para jogarem a rede do lado direito para encontrar peixes. Isso já contraria os costumes dos pescadores, porque na manhã, chegando na praia, seria o pior lugar para se pescar, né? Mas assim eles fizeram. Recolheram uma grande quantidade de peixes que mal podiam retirar a rede das águas. João, o autor deste livro, foi o primeiro que reconheceu Jesus. Ele então avisou Pedro. Pedro, que estava apenas com as roupas de baixo, em algumas traduções diz que ele estava nu, mas existia uma espécie de roupa fina que eles colocavam, e essa roupa era como se você estivesse nu. Imagine hoje, nos dias de hoje, você estivesse só de cuecas na água, enfim. Ele logo se encarregou de se vestir, porque ele viu que era Jesus que estava na praia. Como ele era impulsivo, ele pulou na água e foi ao encontro do Senhor, enquanto os outros discípulos foram de barco. E a distância era quase 100 metros, tá? 90 e poucos metros. Então era uma distância curta. E a Bíblia não menciona que era fundo, enfim, mas Pedro foi tranquilamente ao encontro do Senhor. Jesus estava na praia com
um café da manhã pronto. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto por cima e pão. Jesus então pede para trazer-lhes os peixes que eles apanharam. 153 grandes peixes. Há aí uma misticidade nesse número, tem um monte de gente que fala um monte de coisas, de estudos e não sei o que, nada a ver. Na realidade, 153 grandes peixes. Imagine você, se você for pescar aqui nessa represa e pegar 153 peixes, você vai falar para todo mundo que é 153. Não tem nada a ver de misticidade, não tem nada a ver cálculos e mais não sei o que, nada a ver. Pegaram bastante peixe. E o autor resolveu mencionar a quantidade porque eles contaram. Ponto. Ok? Jesus está conosco, meus amigos, na praia. Muitas vezes estamos distraídos com a nossa pesca. Olhe para a praia. Olhe para a praia, porque Jesus está cuidando de tudo. Às vezes nós estamos pescando, não estamos pescando nada. Nós estamos na nossa vida tentando as coisas, buscando soluções com as nossas próprias forças e tudo parece estar dando errado, porque nós estamos na nossa pescaria individual ou até mesmo coletiva e nós estamos olhando para a praia. Nós não estamos vendo Jesus na praia preparando o nosso café da manhã. Ele nunca nos abandona, mesmo aqueles que não acreditam nele. Aliás, aqueles que não acreditam nele vivem o tempo todo falando dele. Jesus então inicia o processo de restauração definitiva do nosso irmão Pedro. O Senhor conduziu Pedro a uma experiência que removeria definitivamente toda a mancha do pecado de ter traído ou negado o Mestre. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou se ele o amava 3 vezes. Quando o discípulo respondeu que sim, Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. O que você diria para Jesus se ele te perguntasse: você me ama? Qual seria a sua resposta? Jesus não está em busca de respostas rápidas e superficiais. Ele alcança o âmago, ele alcança o cerne de qualquer questão. Em sua amabilidade, Jesus deu a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor e reafirmar o seu chamado para servir ao Senhor. Mais tarde, Pedro chama Jesus de o sumo pastor, ou supremo pastor. Em seu primeiro livro, que está lá em 1 Pedro 5:4, se você tiver a oportunidade, pode procurar no Google, você vê que Pedro chama Jesus de o sumo pastor. Jesus ainda proferiu uma profecia para Pedro, disse sobre a sua velhice e ainda disse como seria a sua morte. A Bíblia não fala nada sobre como Pedro morreu. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente no ano 65 da nossa era. Apesar daquilo que o futuro lhe reservava, Jesus disse para segui-lo. Às vezes, meus amigos, nós ficamos receosos quanto ao nosso destino, mas se sabemos que Deus está conosco, podemos seguir a Cristo confiantemente. Curiosamente, após ser restaurado, Pedro ainda quis saber sobre o futuro de João. Jesus disse que não se preocupasse com esse assunto. Não tente, meus amigos, comparar a sua vida com a dos outros. Jamais questione a justiça de Deus. A resposta de Jesus foi: que te importa a ti? Segue-me tu. Essa resposta vale também para todos nós. Mas apenas para efeito de curiosidade, João foi exilado por muitos anos na ilha de Patmos, onde teve uma grande revelação e escreveu o livro de Apocalipse. Depois retornou para a cidade de Éfeso, onde morreu com idade bastante avançada ao final do 1º século.
No versículo 24, o autor se identifica como discípulo amado. Ele usou esse termo durante todo o seu livro, falando aquele a quem o Senhor o amava e não colocava o seu nome. Aí no final ele se identificou. Aliás, é por isso que muitos dizem que esse último capítulo não foi escrito por ele. Pode até ser. No último versículo, João finaliza escrevendo que Jesus fez tantas coisas que, se cada maravilha fosse relatada, não haveria espaço suficiente no mundo para os livros que seriam escritos. João declarou que Jesus é o Filho de Deus. Seus escritos ecoam até hoje, numa demonstração singular da grandiosidade do Senhor. Quem lê esse livro tem a oportunidade de escolha: aceitar Jesus como Filho de Deus ou não. Você é o júri da sua própria vida. As evidências estão aí para todos. Até mesmo aqueles que criticam Jesus e que não acreditam nele, vivem, como eu disse agora há pouco, falando sobre ele. Dizem que Jesus, que igual a Jesus, teve um monte lá naquela época. Mas só Jesus tem um calendário próprio, antes e depois dele. Que poder, meus amigos, que poder. Eu te convido a ler comigo o livro de Atos. Serão 28 capítulos que nos fornecerá um relato preciso do nascimento e crescimento da igreja cristã no mundo. É o elo entre a vida de Cristo e a igreja, entre os evangelhos e as epístolas. Vem comigo. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.